Oi, gente. Então, ainda é a continuação da nossa aula do dia 8/10, tá? Só que agora nós vamos falar do mínimo múltiplo comum, que também é um assunto conhecido de vocês, né, gente? O MMC, tá? Então, vamos dar aqui algumas definições preliminares para a gente chegar lá no mínimo múltiplo comum. O conjunto de todos os múltiplos de um inteiro qualquer A, diferente de zero, indica-se por MA. Então, essa é a notação que nós vamos utilizar para indicar o conjunto de todos os múltiplos de um inteiro A. Observem que a gente está falando de números inteiros, tá? Então, esse conjunto é dado por números inteiros, ó, x pertencente aos inteiros, tal que A divide x. Ou seja, esse conjunto tem os elementos A vezes Q, onde Q é um inteiro. Então, aqui dentro desse conjunto tem os múltiplos de A. Assim, por exemplo, o conjunto que nós temos aqui, ó, dos múltiplos de menos 1, vai ser igual ao conjunto dos múltiplos de 1, que é o conjunto dos números inteiros, né? Porque quem é que vai estar dentro desse conjunto, gente? Todos os múltiplos de 1 e os múltiplos de menos 1, ou seja, são elementos da forma 1 vezes Q ou menos 1 vezes Q, onde Q é um número inteiro, ou seja, cobre todo o conjunto dos números inteiros. Quando eu escrever aqui, ó, M5, seria o que? O conjunto dos múltiplos de 5. São todos os números de que forma? Da forma 5Q, tal que Q é um número inteiro. Ou seja, nós íamos ter o mais ou menos 0, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 20, tá? Lembrando, ó, que é o elemento, que no caso aqui seria, aqui eu estou dizendo A divide X, ou seja, o 5 divide todos esses elementos, né? Como aqui há um 1, ele divide qualquer inteiro N, né? A gente já viu isso e a gente sabe disso, né? Pelo nosso conhecimento, tá certo? Então, é imediato que para todo inteiro A diferente de zero, a gente sempre vai ter que o conjunto MA, né, dos múltiplos de A, vai ser igual ao conjunto dos múltiplos de menos A, tá? Então, isso daí não tem como gerar confusão pra gente, né? Porque a gente está trabalhando aí com números inteiros, tá? Vamos continuar aqui as definições. Sejam A e B dois inteiros diferentes de zero. Chama-se múltiplo comum de A e B todo inteiro x, tal que A divide x e B divide x. Então, nós temos dois inteiros diferentes de zero e o múltiplo comum dos dois, tá? Então, o múltiplo comum do A e o múltiplo comum do B vai ser aquele número que pode ser que o A divide e o B também divide. Então, ele é um múltiplo comum dos dois elementos. Em outros termos, múltiplo comum de A e B é todo inteiro que pertence simultaneamente aos conjuntos dos múltiplos de A, que é o MA, e os múltiplos de B, que é o MB, tá certo? Então, o elemento X qualquer, né? Eu vou dizer que um X, ele é múltiplo comum de A e B, se somente se esse elemento pertence ao conjunto dos múltiplos de A e ao conjunto dos múltiplos de B, né? Em outras palavras, ele está na interseção entre esses dois conjuntos, certo? Dos múltiplos de A e dos múltiplos de B, né? Daí a gente diz que ele é um múltiplo comum, tá certo? E nós não estamos falando ainda de mínimo, né, gente? Só do múltiplo comum. O conjunto de todos os múltiplos comuns de A e B indica-se por M de AB. Vocês estão vendo que é exatamente igual a gente trabalhou lá com os divisores, né? A mesma notação, só que a gente botava o quê? Os divisores de A e B, né? Eu colocava assim, quando a gente trabalhou lá o MDC, mas antes a gente fez toda essa construção também. Agora a gente vai trabalhar com os múltiplos, então por isso eu estou usando a letrinha M. Os múltiplos de A e B é um conjunto formado pelos elementos x pertencentes aos inteiros, tal que
todos esses elementos. O A divide eles e o B também, né? O A divide esse X e o B divide esse X. Se esse elemento está no conjunto dos múltiplos de A e B, é porque ele é divisível por A e é divisível por B. Ou seja, ele é um múltiplo de A e ele é um múltiplo de B. Então, ele está é um elemento X que pertence ao conjunto dos múltiplos de A e pertence ao conjunto dos múltiplos de B. Logo, ele está na interseção entre esses dois conjuntos, né? Usando aí a linguagem de conjuntos, as operações, uma das operações que é a interseção que a gente já estudou, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Sejam inteiros A igual a 12 e B igual a menos 18. Aí aqui a gente vai escrever A, que é um conjunto dos múltiplos de 12. Dentro desse conjunto vão estar todos os elementos da forma 12Q, tal que Q é um número inteiro. Então, se Q é zero, vamos só fazer aqui uma suposição. Q é zero. 12 vezes zero, zero. Se Q é 1, 12. Se Q é menos 1, menos 12. Aí, se Q é 2, dá 24. Se Q é menos 2, menos 24. E esses múltiplos aqui vão ser infinitos, né, gente? Porque eu vou variando o Q e para cada Q eu vou encontrando um múltiplo diferente, certo? Eu sempre encontro ele e o simétrico dele, né? O conjunto dos múltiplos de menos 18, é a mesma ideia. São todos os elementos que são escritos na forma menos 18Q, tal que Q é um número inteiro. O que eu observo aqui que tem sempre? Gente, aqui tem o zero, aqui tem o zero. Vocês estão vendo que sempre vai aparecer o zero? Por quê? É fácil da gente perceber isso, né? Porque quando eu tomar o Q igual a zero, zero vezes qualquer elemento, sempre vai dar zero, correto? Então, o zero sempre vai estar aí no conjunto dos múltiplos de qualquer elemento, tá certo? E aí, então, a gente pode concluir aqui, ó, quem são os múltiplos de 12 e 18. O que vocês vão fazer? Vão fazer interseção entre esses dois conjuntos. Ó, nós achamos alguns múltiplos, vamos fazer interseção, e daí a gente tem os múltiplos comuns a 12 e 18, né? Que a gente vai encontrando aí, tá certo? E aí a gente poderia fazer qualquer um, por exemplo, os múltiplos de 12, 2 e 5, por exemplo. Quem são os múltiplos comuns? Vocês escrevem alguns múltiplos de 2, alguns de 5, eu sei que esses conjuntos são infinitos. E aí vocês vão vendo quem são os múltiplos comuns, lembrando que vocês já sabem que ele nunca vai ser um conjunto vazio, né? Porque eu já sei que o zero está aí dentro, tá certo? Vamos para a definição da nossa aula, né? No caso, seria mais importante. Sejam A e B dois inteiros diferentes de zero. Observem que eu sempre tomo esses inteiros diferentes de zero. Chama-se mínimo múltiplo comum. Então, aqui que eu queria chegar. Bora lá. Mínimo múltiplo comum de A e B, um inteiro positivo M, sendo que M maior do que zero, tá, gente? Que cumpre as seguintes condições. Então, é o mínimo múltiplo comum, eu estou chamando de M, eu estou dizendo que ele é um número maior do que zero, tá? E ele faz o quê? Se ele é um mínimo múltiplo comum entre A e B, e o nome já diz, né, gente? Ele é um múltiplo comum, a gente já sabe como é. Mas só que ele é o menor, ele é o mínimo, né? O nome já está dizendo, é o mínimo. Então, ele é o menor múltiplo comum entre os dois, sendo que ele não é o zero, né? A gente já está dizendo que ele é um número inteiro positivo, maior do que zero. E aí, a gente tem que, na primeira condição, a gente está afirmando que se ele é o mínimo múltiplo comum, o A divide ele e o B divide ele também. Ou seja, M é o múltiplo comum, né? Foi isso que a gente estudou. O M é um múltiplo comum, se ele divide os dois, é um múltiplo comum de A e B. Só que na nossa definição aqui, nada nos garante que ele é o menor. Ele só é um múltiplo dos dois. E como a gente viu lá pelo nosso exemplo mesmo anterior, aqui, por exemplo, a gente tem quanto? Teve 0, mais ou menos 36, mais ou menos 72, todos, e aqui ainda vou continuar infinitamente, são múltiplos de 12 e menos 18, né?
são múltiplos comuns aos dois elementos. Mas ainda tem que cumprir uma segunda condição. Essa segunda condição nos diz o quê? Que se A divide C e se B divide C, ou seja, C é um múltiplo comum aos dois elementos, ao A e ao B, certo? Sendo que C é maior do que zero, então M vai ser menor ou igual a C. Ou seja, qualquer outro múltiplo que eu tenho comum a A e B, ele é menor ou igual ao M, que é o que nós estamos chamando de mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum, pelo que está dizendo aí para a gente, ele vai ser o menor dos múltiplos comuns entre esses dois elementos. Qual é a notaçãozinha que a gente usa? Assim como o MDC a gente usava assim, MDC entre A e B, né? O MMC que vai indicar o mínimo múltiplo comum entre A e B, tá? Então, a notação é semelhante, a forma que a gente está definindo também é semelhante, né? Vamos fazendo alguns comentários. Observe-se que pela condição 1, que é o que a gente falou, M é múltiplo comum de A e B, e pela condição 2, M é menor dentre todos os múltiplos comuns positivos de A e B, né? Então, na condição 1 só garante que ele é um múltiplo, e pela 2 ele garante que é um múltiplo comum, né? Na 1. E na 2 garante que ele é o menor dentre esses múltiplos comuns positivos de A e B. O mínimo múltiplo comum de A e B indica-se pela notação, que é o que a gente já comentou, né? Então, essa é a notação do mínimo múltiplo comum. E aí, quem garante a existência desse menor elemento, gente? E aí a gente vai lembrar aqui do princípio da boa ordenação. Vocês lembram quando a gente começou a trabalhar o conjunto dos números inteiros, quem a gente falou do PBO, né? Que era o princípio da boa ordenação, que nos garantia a existência desse menor elemento. Então, a gente tem aqui, ó, pelo PBO, o conjunto dos múltiplos comuns positivos de A e B possui o elemento mínimo. Então, é o PBO que nos garante a existência desse elemento mínimo, tá? E, portanto, o MMC existe sempre e é único, né? Então, a existência do MMC a gente garante pelo princípio da boa ordenação. Por isso que a gente falou que era um resultado importantíssimo, né? Lembra que a gente estudou a indução e o princípio da boa ordenação? Acho que foi isso na mesma aula, né? Então, o que é que nós temos aqui? Ó, que pelo PBO, o conjunto dos múltiplos comuns positivos de A e B possui um elemento mínimo, né? A gente garante a existência desse elemento mínimo e que ele é único, tá? Além disso, por ser o produto A vezes B um múltiplo comum de A e B, esse daqui é claro, né, gente? Por ser o produto AB, o AB é um múltiplo, vai ser um múltiplo comum de A e B, né? Por quê? Porque o A divide AB e o B também divide AB, correto? Né? Então, o que a gente tem? Que o módulo, né? Vou pensar, a gente pode botar em módulo para não dar confusão, vai ser sempre maior ou igual ao MMC entre esses dois elementos, né? Ó, segue-se que o MMC entre A e B vai ser sempre menor ou igual ao módulo de AB, né? O produto desses dois, porque ele já é um múltiplo comum. Agora a gente não tem a garantia se ele é o menor, né? O produto deles, ele é um múltiplo comum, mas será que ele é o menor? Daí eu não sei, né? A gente tem que ver que depende do A e do B, tá? Vamos ver um exemplo, né? Bom, seja os inteiros A igual a menos 12 e B igual a 30. Os múltiplos comuns de menos 12 e 30 são 60, 120, 180. E como o menor deles é 60, nós vamos dizer que o MMC vai ser igual a 60. Mas aí pode surgir um questionamento, então, para vocês agora. Bem, professor, então, sempre que eu tiver que achar o MMC, eu vou ter que ir lá achar os múltiplos de A, achar os múltiplos de B, depois eu vejo quem são os comuns e depois eu identifico quem é o menor? Não, você não precisa fazer isso.
basta que você saiba calcular o MDC. Lembrando que na nossa aula de hoje a gente aprendeu a usar o algoritmo de Euclides, né, para calcular o MDC, fazendo aquelas divisões sucessivas, olhando para o resto. Isso é perfeito, gente, porque ficou muito simples para a gente encontrar o MDC. Como a gente, mesmo com números grandes, né, claro que se os números são muito grandes, vai dando cada vez mais trabalho, né, dependendo dos números que a gente está calculando o MDC, né, a gente precisa fazer mais divisões. Mas se a gente conhece o MDC, a gente encontra o MMC sem ter trabalho nenhum, fazendo continhas básicas. A gente tem um teorema que nos garante isso. Vocês vão amar esse teorema, eu tenho certeza. Olha o que nos diz esse teorema. Para todo par de inteiros positivos A e B, tem-se que o MMC entre A e B vezes o MDC entre A e B é igual a A vezes B. Olha que legal, gente, esse resultado aqui. O MMC entre A e B vezes o MDC entre A e B é igual a A vezes B. Ou seja, se eu sei o MDC entre os elementos, e claro, se multiplicar esses elementos, eu sempre vou encontrar o MMC. Claro que também eu posso ser o MMC e encontrar o MDC, mas é mais fácil a gente fazer lá o dispositivo que a gente lembrou lá na aula de hoje, né, o joguinho da velha, lá na nossa parte 1, achar o MDC e depois a gente só substitui e encontra o MMC. Então, não vai existir nenhum MMC difícil para a gente se a gente sabe o MDC. Vamos aplicar ele aqui fazendo um exemplo. Então, a gente tem que o produto do MMC entre os elementos com seu MDC é igual ao produto entre esses elementos, certo? Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente quer saber o MMC entre 963 e 657. O que a gente faz? A gente usa o algoritmo de Euclides para achar o MDC. Esse MDC é o MDC da nossa aulinha, tá? De hoje, né? Na verdade, do videozinho anterior, mas é dessa aula ainda, onde a gente tem que esse MDC dá 9. Se eu tenho o MDC, eu já resolvi meus problemas, gente. Quem vai ser o MMC? A gente acabou de ver, ó, que o produto do MMC com o MDC é igual ao produto dos elementos, correto? Então, vamos lá, ó. Cadê? Vou fazer o MMC entre 963 e 657. Ai, desculpa, engoli aqui, que eu já tô com fome. Vezes o MDC, que é quanto? 9. Vai ser igual ao produto desses dois elementos, ou seja, 963 vezes 657. Então, aqui basta eu ter uma calculadora que eu já resolvi meus problemas, né? Por quê? Porque eu venho aqui, ó, o MMC entre 963 e 657 vai ser igual a quem? A 963 vezes 657 dividido por 9. Então, o MMC entre 963 e 657, eu não sei quanto é, a gente tinha que fazer essa continha aí, né? E aí, a gente fazendo a conta, a gente encontra. Deixa eu pegar aqui a calculadora e fazer rapidinho. 963, 657, dividido por 9, 70.299. Então, esse seria o MMC, ou seja, seria bem complicado se a gente estivesse calculando esse MMC sem utilizar esse teorema, né, gente? Porque imaginem aí esse múltiplo comum. Então, claro que a gente já está com números bem altos, né? Então, a gente já começaria aí multiplicando por 0, que vai dar 0, e por mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e encontrando todos os múltiplos, tá? Mas eu sugiro que sempre que vocês tenham que calcular um MMC, é só usar esse teorema, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria comentar com vocês agora, tá? Eu acho que eu tenho mais um exercício, mas é um que também está na listinha de vocês, ó. Mas vocês utilizem um teorema para resolver. Qual é o teorema, professora? Produto do MMC
de 224 e 192 pelo MDC entre esses mesmos elementos é igual ao produto entre os elementos, né? Correto? E daí, encontrem o MDC, gente, vão lá, façam a conta. Ai, professora, mas esse MDC, será que é difícil? Não, não é, gente. Lá no joguinho da velha, lá, vocês vão botar 224, 192. Professora, eu não quero escrever aqui, sim, eu quero escrever logo assim. 224 é igual a 192 vezes quanto? Pode fazer direto, gente, também, né? Por exemplo, aqui eu sei que o quociente é 1, porque se eu botar 2 já vai ultrapassar 224. Aí fica 224 menos 192, vai ficar resto 32, certo? Aí eu pego 192 e divido por 32. Lembrando que esses MDCs são iguais, por isso que a gente pode fazer isso. 192 dividido por 32, deixa eu fazer aqui a continha rapidinho, gente, porque senão vou demorar. Já dá 6, quociente 6 aqui, resto é 0. Então, muito fácil de achar esse MDC, né? O MDC é quanto, gente? Ó, resto resto nulo. Quem é o resto não nulo? O último resto não nulo, né, gente? Antes de chegar aqui foi o 32, né? Então, aqui eu vou botar 192 vezes 1 mais 32. Esse já é o MDC, certo? Por quê? Porque o 192 deu igual a 32 vezes 6. E o resto aqui já deu quanto? 0, né, gente? Então, o resto aqui já é 0. Aí, quem é o menor resto não nulo é o 32. Então, vocês já sabem que esse MDC aqui, ó, a gente calculou rapidinho, vocês viram que a gente não teve trabalho, é 32. Daí, vocês vão encontrar o MMC, correto? Daí, vocês vão fazer o quê? O MMC é esse produto dividido por 32, tá certo? Vou fazer aqui rapidão na calculadora, que seria 224 vezes 192, tá? Dividido por 32, né? 1.344. Olha aí. Perfeito, né, gente? Tá? Então, era isso. Resolvam a listinha. Qualquer coisa eu tô aqui. Dúvidas, professora, quero demonstração? Me peçam, gente, que eu tô à disposição.